Olá, corações! Eu sou a Lolo Araújo, professora de História. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Bússola da História. Nosso assunto hoje é a crise de 29. Como ela influenciou não só a vida dos americanos e de todas as pessoas ao redor do mundo. Vem comigo e vamos colocar a nossa bússola para girar. O mundo finalmente está bem e em paz. Só que não. Na verdade, o fim da Primeira Guerra trouxe diferentes consequências para os países envolvidos no conflito. Para alguns, a guerra gerou grandes perdas populacionais e dificuldades econômicas, principalmente para a Alemanha, que foi considerada a grande culpada pela guerra. Já para outros países, como os Estados Unidos, o conflito trouxe grande desenvolvimento econômico, pois estes não sofreram com a destruição nas frentes de batalha. Na prática, você tem que o mundo se dividiu basicamente em quem teve lucro e em quem teve perdas com a Primeira Guerra Mundial. E o vídeo de hoje é sobre esse primeiro grupo. A terra do tio Sam foi a grande beneficiada pela guerra. Entre 1914 e parte de 1920, os Estados Unidos foram o maior exportador mundial de armas, equipamentos militares, remédios, alimentos, bens de consumo e capitais. Isso gerou ao longo dos anos de 1920 um estilo de vida baseado no consumismo e no crescimento econômico, gerando o chamado The American Way of Life, ou estilo de vida norte-americano. Durante os loucos anos 20, o cinema tornou-se uma febre. A vida era uma grande festa. Todos viviam as vantagens do capitalismo. Neste contexto, ou melhor, neste estilo de vida, valorizava-se o livre funcionamento do mercado financeiro, sem intervenção do Estado, a livre concorrência e a liberdade individual de investimento e consumo. Você pode estar se perguntando, mas isso é bom, não é? Parece ser, mas como tudo, essa liberdade toda teve um preço. Temos que levar em conta que existem fatores como a ganância e a desonestidade, aliadas à falta de escrúpulos em nossa sociedade em todas as épocas. Pois bem, todo esse acelerado crescimento econômico, aliado à expectativa de se ganhar dinheiro fácil, graças principalmente à não intervenção do Estado na economia, estimulou os norte-americanos a investir cada vez mais na Bolsa de Valores de Nova York. Várias pessoas hipotecavam suas casas, pegavam empréstimos bancários e davam suas casas como garantia, para ter dinheiro, investir e ganhar mais dinheiro. Os investimentos na Bolsa de Nova York geraram muito lucro no início. Funcionava basicamente assim: o investidor adquiria ações, documentos com valor variável que representavam partes do capital de determinada empresa, tornando-se sócio de uma empresa de capital aberto. Se os lucros dessa empresa aumentavam, suas ações passavam a valer mais. Se acontecesse o contrário, elas valeriam menos. Para ganhar dinheiro, o investidor precisava comprar ações com preço baixo e vendê-las com preço alto, ou seja, elas deveriam estar valorizadas no mercado. Mas, para isso, o indivíduo precisava conseguir comprar ações e vendê-las antes que a maioria dos investidores fizesse a mesma coisa. Essa manobra tornou o mercado de ações relativamente instável e, por isso, de alto risco. Neste cenário, os norte-americanos tinham um crescimento econômico ascendente e a produção de bens de consumo acompanhava toda essa euforia, gerando um padrão no qual a felicidade era alcançada por meio de produtos industrializados, como rádios, eletrodomésticos, carro próprio e muitas outras coisas. Só que toda essa vida americana feliz durou pouco. Internamente, a produção sem limites de bens de consumo se tornava um problema, já que esses produtos não conseguiam mais ser consumidos, ou seja, a capacidade de consumo norte-americana chegou a seu limite. Externamente, os países afetados pela Primeira Guerra adotaram medidas protecionistas que visavam dificultar a entrada de produtos estrangeiros e, assim, estimular sua produção industrial e proteger a sua economia. Aí você pode dizer, então os Estados Unidos diminuíram sua produção industrial, já que nem o mercado interno e nem o externo estavam consumindo, certo? Errado.
Eles fizeram justamente o contrário. Eles não reduziram o ritmo de produção, o que levou a uma crise de superprodução, que fez com que o preço das mercadorias caísse, segundo a lei da oferta e da procura. Essa lei, entre aspas, não é uma regra capitalista aplicada apenas a grandes empresas. Ela está presente no nosso dia a dia. Quando a oferta de produtos é maior que a procura dos consumidores, isso faz com que o preço desses produtos caia. E quando a procura é maior que a oferta, o preço sobe. Isso ficou bem claro na greve dos caminhoneiros em maio de 2018, na medida que os produtos escasseavam nas prateleiras e a gasolina nos postos de gasolina, os preços subiam. Então, mesmo com a queda constante dos preços, muitas empresas, vamos lembrar lá no início da questão da ganância e da falta de escrúpulos, mesmo à beira da falência, continuavam a negociar suas ações como se elas valessem muito. Sabe aquela pessoa que não tem onde cair morta, mas posa de rica? É tipo isso. Só que, em 1929, os empresários e investidores não conseguiram mais segurar a economia. A superprodução de mercadorias, somada à especulação financeira, que é a supervalorização das ações com o objetivo de conseguir lucros acima da média de mercado, saíram do controle. Sendo assim, eles tentavam negociar as ações com valores maiores do que o real, mas em 1929 não foi mais possível maquiar os valores das empresas. Então, a bolha econômica se rompe. Como alguns gostam de usar o termo, a Bolsa de Valores de Nova York quebra. Na prática, com medo de perder suas fortunas, os investidores colocaram à venda suas ações, todos ao mesmo tempo. Ninguém queria comprar, mas todos queriam vender. Isso fez com que os preços das ações despencassem e a Bolsa de Nova York quebrasse, a maior do país. No dia 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra, os Estados Unidos entraram no período da Grande Depressão. Literalmente, as pessoas dormiram ricas e acordaram pobres. Durante essa época, houve uma grande recessão econômica, desemprego em massa, quedas drásticas da produção, falência das indústrias e dos bancos, altos índices de suicídio. Seus efeitos foram devastadores e foram sentidos no mundo inteiro, pois prejudicaram os investimentos e empréstimos americanos ao redor do planeta. A União Soviética não sofreu com a crise, pois sua economia era fechada. O Brasil perdeu muito com a diminuição da exportação do café, mas a crise acelerou o nosso processo de industrialização. Eita! Temos um problema, ou melhor, os norte-americanos tinham um problema. Como incentivar a economia e gerar emprego, mas sem gerar produtos? De 1929 a 1933, Herbert Hoover foi presidente dos Estados Unidos e, mesmo com toda a crise, manteve a crença republicana de que o Estado não deve interferir na economia. Dentre as suas ações, podemos destacar o corte de impostos, a expansão de obras públicas e o financiamento para ajudar empresas e fazendeiros. Mas ele não teve tanta preocupação com os milhões de desempregados e falidos, o que fez com que ele fosse considerado cruel. Em 1933, Hoover foi derrotado por Franklin Delano Roosevelt nas eleições. Roosevelt tinha um grande problema em suas mãos: tirar os Estados Unidos da crise que se arrastava desde 1929. Para isso, ele precisava fortalecer a economia, gerar empregos, mas sem gerar bens de consumo. Em se tratando de um país industrializado, era uma tarefa muito difícil. E é aí que surge o New Deal, ou Novo Acordo. O New Deal foi um programa de recuperação econômica proposto e executado pelo governo de Franklin Roosevelt entre 1933 e 1945. Esse programa se baseava nas ideias de John Maynard Keynes, que defendia a intervenção do Estado na economia e no combate ao desemprego, através da aplicação de recursos públicos. Esse plano levantou suspeitas por não acompanhar as ideias do livre mercado, não permitir a livre concorrência e, principalmente, por fortalecer o poder do Estado na economia. Mas, ao final, ele se mostrou muito eficaz.
Dentre as medidas propostas por ele temos intervenção do Estado na economia e no sistema financeiro, aumento da vigilância sobre as atividades bancárias e operações da Bolsa, evitando assim especulação, regulamentação das associações operárias e dos sindicatos, concessão de empréstimos às indústrias a juros mais baixos, investimento em obras públicas, abrindo frentes de trabalho, gerando assim milhares de empregos, estabelecimento do salário mínimo e da jornada de 40 horas semanais, a fim de obrigar a indústria a gerar mais empregos. Além de tudo isso, o governo Roosevelt passou a manter relações mais cordiais com os países da Europa e da Ásia. Essas ações possibilitaram a retomada do crescimento econômico norte-americano, tanto que Roosevelt foi reeleito 3 vezes seguidas, em 1936, 1940 e 1944. Espero que você tenha gostado do vídeo, pode compartilhar, curtir, ficar à vontade, mandar para aquele coleguinha que está com as aulas suspensas por causa da pandemia ou que está se preparando para os vestibulares, para o Enem. Então manda para ele e dá uma ajudinha para o coleguinha, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!